Meus irmãos e irmãs, diga para quem está do seu lado. Eu vou falar, você vai dizer que a frase é longa. Se o teu coração se parece com os dois discípulos de Emaús, se prepare para o seu fracasso espiritual. Pesado, não é não? Meus irmãos, o que o Evangelho está me falando esta noite? Eu não posso desistir de Deus. Repitamos. Eu não posso desistir de Deus. Olha o que diz o Evangelho. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Que dia que é o primeiro da semana? Domingo. Está falando aqui daquele mesmo dia que Maria Madalena vai ao túmulo, vê que o Senhor não está, ela volta correndo, ela conta a notícia, Pedro e o discípulo amado vão ao túmulo, eles acreditam, eles voltam, Maria Madalena volta para o túmulo, vê Jesus e ela sai anunciando, ele está vivo. Ele disse, permanecei em Jerusalém. Foi neste mesmo dia que esses dois discípulos resolveram voltar para Emaús, distante de Jerusalém. O que significa para mim a palavra Emaús? A derrota, o passado, o lugar que não tem nada. O que simboliza para mim a igreja? A igreja é Jerusalém. Jerusalém é a igreja, é o lugar da adoração, é o lugar do encontro. Eles largam a igreja e eles estão voltando para a sua vida passada. Olha para cá e aprenda isso. Para indicar para você o caminho certo, você não enche uma mão. Para te chamar para o caminho errado, os discípulos estavam reunidos com Maria em Jerusalém, refletindo o que tinha acontecido. E olha que não é só um discípulo que vai para Emaús, são quantos? 2. Você já notou que a pessoa fraca, ela precisa de um estímulo para fazer aquilo que é errado? Ela não faz sozinha, ela geralmente, ela conversa no seu ouvido. Ah, você está indo à missa? Você está na igreja? Você está procurando agora ficar segurando a saia de padre? É assim que eles falam. Não é assim? São os famosos discípulos de Emaús. Vamos nos afastar de Jerusalém. Vamos nos afastar do local da bênção. E vamos voltar para Emaús. E veja, meus irmãos, que Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles saíram de manhã. Uma pessoa caminha 5 quilômetros por hora. 11 quilômetros. Ia dar quanto tempo de viagem? 2 horas e meia andando devagar. Eles saíram de manhã. E quando eles chegaram, era que hora? De noitinha. Fica conosco, Senhor, pois o dia está indo e a noite. O que eles podiam fazer em 2 horas e meia, eles fizeram em mais de 10 horas. Por quê? Tudo aquilo que se faz com má vontade é mais difícil. Repete. Menino, vem cá. Sim. Vai na padaria e compra lá pão e leite. Ah, mas eu estou com a bermuda rasgada, eu estou de chinelo. Troca de roupa e vai.
O que ele podia fazer em 5 minutos, meia hora, ele ainda não voltou. É porque a padaria ficou mais longe? Não. É a enrolação e a má vontade de ir e voltar. Aqueles discípulos, eles não tinham motivação para caminhar. E quando você não tem motivação para caminhar, motivação para trabalhar, motivação para estudar, motivação para namorar, motivação para vencer, a caminhada fica mais difícil. E aquilo que podia fazer em pouco tempo, você gasta muito tempo. Jesus, muito simpático, pedagogo, ele chega perto dos discípulos, passa a caminhar com eles. Os dois estão caminhando, com as caras de comeu e não gostou. Aí um olha para o outro e fala assim: quem que é o atrevido? O outro fala baixinho: não sei não. Ele começou a andar do nosso lado aí, e eu já diminuí o passo, ele diminuiu. Eu apertei o passo, ela apertou também. O outro falou assim: quem que será o dito cujo, gente? Falou: peraí que eu vou dar uma bisoiada na cara dele para ver quem que é. Sabe aquele olhar que se diz: quem está fazendo aqui? Cleófas olhou assim, ó. O cara não desconfia não. Nunca vi na minha vida, mas está andando aqui perto de nós. Aí ele foi chegando e falou assim: com licença, fala, o que vocês estão conversando pelo caminho? Olha a resposta mal educada: tu és o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá esses dias. E Jesus, com toda a humildade: então nós vamos te contar. Aí eles pararam. Olha a pressa que estão de chegar. Eles pararam, com o rosto sombrio, e relataram aquilo que nós escutamos no Evangelho. Eu quero destacar para você só os verbos que eles usaram. O que aconteceu a Jesus, que foi um profeta, nós esperávamos que ele fosse, já faz 3 dias que isso aconteceu. Tudo verbo em quê? Quando você olha para o seu passado, a tendência é você parar e ficar triste. Por 2 motivos: o que deveria ter acontecido e não aconteceu. E o que não podia ter acontecido, amém? É um perigo viver olhando para o passado. Eles pararam, rosto triste, e foram falando de todas as coisas que aconteceu. Aí do versículo 22 ao versículo 24, eles vão contar o testemunho dos outros. Mas eles não acreditam no testemunho dos outros. Falta-lhes a experiência própria. Meu irmão, não acredite em Jesus por causa daquilo que os outros dizem. Procure ter a experiência do Cristo ressuscitado. Eu digo para você sem medo de errar. O estudo de Bíblia que eu tive no seminário e que eu estudo até hoje, a teologia que a igreja me formou, as disciplinas que os professores me ensinaram, aumentaram o meu conhecimento racional e o meu conhecimento teológico de Jesus. Mas a minha experiência de Cristo e o meu amor por Ele vem de criança. Não é o estudo que desperta em nós uma experiência de Cristo, mas é a sua vivência com Ele. É reconhecer que Ele caminha do nosso lado, que Ele se preocupa com a minha vida.
mas porque você está olhando para o seu passado, porque você está preocupado com o seu umbigo, que você está parando, você não reconhece Jesus. E depois que eles falaram, Jesus lhes disse, Jesus é elegante, né? Ó, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. O que Jesus está querendo dizer? Mas é dois tapados mesmo. Vai ser anta assim, longe. Gente, acorda, gente. Por que vocês estão voltando para Emaús? Vocês esqueceram tudo que os profetas ensinaram. Vocês esqueceram tudo que Jesus ensinou no terceiro dia que ele prometeu que ia ressuscitar. Vocês largam a igreja, vocês largam a presença de Maria, vocês largam Pedro, largam João, largam todo mundo e estão voltando para a sua vidinha antiga. Emaús não tem nada não, gente. Volta! Ele é muito educado, né? Ah, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Repita comigo. Nada me acontece por acaso. Eu não sei explicar o motivo, mas no momento presente, tem muita coisa que você não entende. Mas segura na mão de Deus e deixa o tempo passar. No futuro, você verá a sua glória e você vai olhar para trás e vai dizer, mas não é que era necessário que eu sofresse tudo aquilo, que eu passasse tudo aquilo para que eu chegasse nessa glória. E Jesus vai contando para eles tudo o que os profetas falaram. E olha que eles estavam andando devagarinho. Jesus, ele é um dos maiores motivadores que eu conheço. Ele motiva as pessoas, ele entusiasma as pessoas. Os discípulos estavam andando assim, ó. No final, eles já estavam todo alegrinho, né? Hora que Jesus fingiu que ia, onde você vai? Eu vou andar mais um pouquinho. Não! Fica conosco, pois já é tarde. E à noite, eles queriam dizer outra coisa. Fique conosco para que a noite não chegue. Na vida de muitas pessoas, a noite chegou porque eles deixaram Jesus passar. Você tem ido à missa? Isso é passado, eu ia. Você tem lido a Bíblia? Ah, eu lia. Você tem rezado? Eu rezava. Deixou as coisas passar, deixar as coisas de Deus passarem e a noite chegou. Se você não quer que a noite da descrença chegue no teu coração, não deixe as coisas espirituais passarem. Está rezando? Estão te criticando. Está rezando? Está faltando tempo. Está rezando? Está cansado. Está rezando? Está devendo. Está rezando? Está triste. Está rezando? Está doente. Está rezando? Segure Jesus com você. Se Jesus passar, a noite chega. Aí Jesus entrou. Sentou à mesa. Eu posso fazer a bênção? Os discípulos. Pode. Faz a bênção aí para nós. Jesus tomou o pão. Partiu o pão. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Entregou para um. Entregou para o outro. Neste momento, os olhos dos discípulos se abriram. E Jesus desapareceu da frente deles. Preste atenção no que eu vou te contar. Qual foi o momento que os discípulos reconheceram Jesus? Qual é o momento que a igreja apostólica reconhece Jesus?
quando se parte o pão? Na celebração da missa. Ah, mas eu queria ver Jesus. Ah, mas eu queria tocar em Jesus. Ou inveja dos discípulos de Emaús. Não tem inveja nenhuma. Um dia eu estava rezando, com perdão, mas eu na minha oração pensei assim, que beleza, gente. Para Jesus, eu acho que eu estou tendo mais valor do que Pedro, que João, que esses discípulos todos. Eu vou comigo, padre, você está doido? Você está falando uma coisa dessa? Porque Jesus falou assim, ó, vocês acreditam porque me viram. Muito mais bem-aventurados serão aqueles que vão acreditar em mim sem... Quer ver Jesus? Contemple a celebração da Eucaristia. Veja a palavra anunciada e veja o pão. Não sei se você notou que o evangelho que nós lemos é como se fosse uma missa. Eles estão tristes, cabisbaixos, perdidos, e eles começam a caminhar. Toda missa começa com duas procissões. A sua procissão de entrada da sua casa até a igreja e a procissão do padre com a sua equipe até é o caminho dos discípulos de Emaús. A igreja que caminha. Jesus chegou perto deles e perguntou assim, o que vocês estão conversando pelo caminho? É o ato penitencial da missa. Como que está a sua vida? O que você anda conversando pelo caminho da sua história? O que você anda vivendo por aí? Aí os discípulos responderam para Jesus, você é o único que não está sabendo? Tem muita gente que fala para Deus, você não está sabendo não. E Ele é o único que sabe tudo. Quando os discípulos param e Jesus começa a falar para eles tudo aquilo que os profetas tinham dito, é a liturgia da palavra. É quando a gente se senta e os leitores vão proclamar as leituras, o salmo e o padre, o evangelho. Primeiro é a pregação da palavra. Depois, nós entramos para o redor da mesa, onde Jesus parte o pão e a igreja o reconhece. E finalizando a missa, finalizando o encontro com Jesus, os dois voltaram com alegria, anunciando que Jesus está. Me preocupa muito as pessoas que chegam na igreja tristes e saem tristes. As pessoas que chegam na igreja preocupadas e saem preocupadas. As pessoas que chegam na igreja inseguras e saem inseguras. Meu irmão, nós devemos valorizar a igreja quando a pessoa chega de uma maneira e sai de... Nossa, é tão bom. Eu cheguei aqui triste, estou saindo mais alegre. Eu cheguei preocupado, estou saindo com mais fé. Eu cheguei achando que não tinha jeito e o padre pregou como se fosse só eu na igreja. Eu estou me sentindo... Isso deve ser o encontro com Jesus na palavra e na Eucaristia. Meu irmão, aquele mesmo Cristo que caminhou ao lado dos discípulos de Emaús, Ele caminha do nosso lado. Às vezes nós temos que parar, nós temos que fechar esses olhos para abrir esses olhos. Olha que os discípulos estavam olhando para Jesus desde a hora que Ele chegou, mas eles não reconheceram. Por quê? O Evangelho me diz no versículo 16, os discípulos não reconheceram porque estavam como que? Cegos. Guarde o que eu vou dizer para você. A dor, ela cega. Quando a pessoa está sofrendo demais, ela não vê saída para os seus problemas. E Jesus está do seu lado, e você não vê que Ele caminha do seu lado. É preciso parar, e é preciso conversar com Deus. Contar um pouco da sua história, contar para Deus dos seus sonhos, contar para Deus dos seus projetos, contar para Deus o que deu certo, o que não deu certo, o que você gostaria de fazer, etc. É preciso falar com Deus e é preciso
escutar a Deus. Como que a gente escuta a Deus, hein? Quem sabe? Várias maneiras. Primeira maneira que a gente escuta a Deus, lendo a Bíblia. A Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é a boca de Deus que me fala. Quando eu leio a Bíblia, Deus não está falando para o povão. Deus está falando para mim. Aquela palavra tem que se cumprir na minha vida. Quando eu estava preparando esta pregação, eu me coloquei no lugar dos discípulos de Emaús. Segundo os estudos, Cleofas, não é apóstolo, é discípulo. Esses dois discípulos aqui, um homem e uma mulher, era um casal. Simbolizando que tanto o homem como a mulher, no momento da dor, qual que é a nossa tendência? Voltar para Emaús e abandonar Jerusalém. Gente. Ter fé no momento da saúde, do dinheiro, no momento que nasce uma criança, no momento que está bonitão, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é prazer, é alegria. Se você prova que tem fé, é no momento da dor, onde tudo parece estar perdido, e você pensa, apesar de eu não estar vendo nada, apesar de eu não estar sentindo nada, apesar de eu querer voltar para Emaús, Jesus caminha do meu lado. Ele pode não me dizer nada, Ele pode não me tocar, mas a minha fé me diz, eu não estou sozinho. Diga para quem está do seu lado, acredite nisso, você nunca está sozinho. Diga aí,